teve um que consolidou o Fluminense no terceiro lugar, alcançando mais uma vez a pontuação do Flamengo. Lembrando que o Flamengo ainda joga nessa rodada e tem um jogo atrasado contra o Mirassol. Mas é uma campanha consistente do Fluminense, né? E era meio que uma decisão de terceiro lugar ali com o São Paulo, né? São os times que estão mais próximos de Palmeiras e Flamengo. Que parecem ter se descolado um pouquinho do resto do campeonato, em campo, né? Com um treinador tendo sido muito criticado pela torcida, pressionado, vaiado nos últimos jogos, e o outro time tem entrado em campo com um treinador interino porque demitiu o seu. Mas era o confronto terceiro contra o quarto colocado, coisas que só o Campeonato Brasileiro faz por você. Embora o São Paulo já tenha anunciado o Dorival Júnior, né? Milton Cruz comandou hoje, está aí o gol do John Kennedy, que abriu o placar. Agora sim, eu ouvi uma entrevista, acho que foi ao nosso ex-companheiro Rodrigo Capello. Estou errado, posso estar cometendo um erro aqui, me perdoe. Em que o BAP, presidente do Flamengo, fala sobre a eficiência do Fluminense, que não é um dos grandes orçamentos do futebol brasileiro. Quer dizer, é um orçamento grande, não é um time barato, mas que gasta menos do que alguns times do Campeonato Brasileiro e tem e tem permanecido na parte alta da tabela com boas campanhas, enfim. Nos últimos anos, ganhou Libertadores em 23, tudo isso. É eficiente no seu projeto esportivo Fluminense. E o Fluminense faz mais um Campeonato Brasileiro com um bom time de futebol. Você olha o time do Fluminense jogar, é um time que tem padrões, especialmente com bola. Eu gosto mais do Fluminense com bola até do que sem. Acho que sem o Fluminense é um time que pressiona bem, a ponto de forçar erros que são erros técnicos, mas que ele aproveita porque está pressionando. Mas quando defende mais baixo, eu acho que é um time que deixa um pouco mais a desejar. Primeiro gol na Copa do Brasil foi assim também, né? Isso. Pressão, roubada de bola, o Acosta participando. Hoje aconteceram outros, né? A gente vai ver no Vasco e Inter também, lances parecidos com esse. Mas o que acontece quando o Fluminense tem a bola e os jogadores combinam é muito agradável de ver, né, Ramon? Muito. É um time muito agradável. Quando você aproxima Canóbio, Savarino, John Kennedy, por vezes. Lúcio, eu ia falar Lúcio, eu falei Canóbio. Lúcio, Savarino, John Kennedy, às vezes um dos volantes, um dos laterais, é bonito de ver. Demais, né? A qualidade e a lucidez que o Lúcio dá a esse meio campo do Fluminense é uma coisa absurda, né? Claro que ele voltou após um tempo de lesão e cada vez mais que ele vai jogando, isso é óbvio que eu vou falar, mas ele vai tendo um pouco mais de ritmo e vai fazendo os movimentos com mais naturalidade. O que ele somou hoje na questão da parte de distribuição, movimentação, movimento sem bola para que o outro pudesse receber a bola no espaço deixado por ele ou no espaço que alguém acompanhou e ele conseguiu abrir, é muito importante. O Nonato também ajuda muito ele essa questão dessa qualidade da criação, da elaboração das jogadas. Tem sido muito importante. O Fluminense que venceu muito bem, a gente comentava também assistindo o jogo, o Fluminense ele tem padrão, né? A gente vê que é um time treinado, um time muito consciente. A oscilação de desempenho, às vezes por uma escolha ou outra do técnico, que se passa muito pelo calendário, por questões físicas, para suportar esse restinho de jogos que faltam para ter a Copa do Mundo, também impactam no desempenho geral do time. Mas é um time muito bem treinado, um time muito consciente do que faz, com bola principalmente. A insatisfação da arquibancada, ela é um pouco, para mim é retrato de duas coisas. Da intolerância que reina no Brasil, ninguém aceita a frustração, sob hipótese alguma, e também que o Fluminense jogou mal especificamente em jogos que eram muito importantes da Libertadores e se colocou numa enrascada num grupo que no papel parecia muito fácil. E isso também ajudou a piorar o ambiente, junto com aquela questão do calendário, do adiamento do jogo do Flamengo. Tudo isso gerou um ruído clube, arquibancada, e depois o time pagou por isso também. Isso atrapalhou, mas no todo o Fluminense jogou mais tempo bem do que mal na temporada. E o Fluminense é um time agradável de ver, com muita coisa construída pelo trabalho do Zubeldia. É que o preço desse período em que jogou mal pode ser alto. Pode ser alto. Embora o Fluminense ainda tenha a classificação na Libertadores ao seu alcance. Né? Os dois resultados não são resultados assim extraordinários. Tem a pressão de precisar conseguir aquele resultado específico, né? Bolívar, fazer 3 gols no Bolívar para não depender tanto da última rodada. O Fluminense faz 2, ele vai para a última rodada, o Bolívar jogando o jogo dele, o Fluminense jogando o jogo dele no Maracanã com o Laguaira e classifica quem fizer a maior vantagem. É que um não vai saber geral, o que precisa. Né? Quem está dependendo só de si? Ninguém. Né? É uma situação curiosa e rara no futebol, mas pode acontecer. Mas são 2 resultados que a gente imagina como factíveis, não é nada assim fora do normal. Né? Com esse desempenho de hoje, o Fluminense tem grande chance de fazer um 2-0 contra o Bolívar na terça-feira, né? 19 terça, na terça-feira.
Então, assim, é isso que tem que manter o Fluminense. Acho que o Fluminense, nessa instabilidade que todos passam, todos vão passar, quem não passou vai passar daqui a pouco, o Fluminense vence num momento muito bom. Vence um adversário que estava brigando na tabela direto e vence um jogo importantíssimo que precisa da sua torcida numa competição que tem que fazer 3 gols para buscar a classificação. Vocês prepararam uma análise tática aí de qual gol? Dos 2 gols do Fluminense. Vamos lá, preparando aqui, para a gente colocar no ponto para vocês. Primeiro gol é sobre o São Paulo. O que acontece? O São Paulo, se a gente imaginar, o São Paulo é um time que veio ao Maracanã com um treinador interino no momento de transição. Isso pode ter contribuído para que alguns comportamentos não aconteçam. Eu e o Ramon qualquer coisa vai opinando. O Fluminense está saindo para jogar, a bola vai chegar no Lúcio. Olha como é que está o comportamento da defesa, da linha de defesa do São Paulo. Você tem 2 homens fazendo o movimento mais agressivo, 2 fazendo o movimento para trás. Olha o que é a última linha do São Paulo, enquanto o Canóbio vai fazer o movimento para se antecipar o Sabino. Em vez desse zigue-zague aí, o certo é ter uma reta, né? Uma reta, claro. E aqui você está criando um espaço que não tem impedimento, né? Em que é um espaço de jogo, né? E aí, a partir daí, o passe muito bom, a boa jogada do Canóbio, que vai ganhar, e a infiltração do John Kennedy. É um pouco uma diferença num time com padrões mais estabelecidos e outro que veio com um treinador interino aguardando o próximo comandante. E o Canóbio, embora tenha precisado disputar essa bola, ele demonstra com o gesto dele que ele percebe o espaço. Né? Ele está atacando esse espaço. Ele faz claramente. Um sinal e já sai naquela direção. Isso só acontece muito pelo que o Mansu falou, essa linha quebrada, né? Mesmo tendo 2 sobras no meio de campo, que é o Bobadilha e o Danielzinho, né? Exatamente. Ele vem vindo da direita e ele só pede essa bola porque ele percebe o Dória muito adiantado. Então, assim, o Canóbio, que é um jogador de extrema força e velocidade, percebe um espaço desse, é tudo que jogador como ele quer. O segundo lance é o lance da saída de bola. Que eu queria debater um ponto com vocês. O Dória vai receber a bola. Claramente, a opção mais tranquila de passe é o Lucas Ramon. Né? O Fluminense está fazendo aqui a pressão, John Kennedy, a Costa, Savarino. Eles vão tentando igualar do lado da bola, né? Vai sobrar esse homem livre aqui, mas isso é a forma de pressionar do Fluminense. Os jogadores Ele vai que estão individualizar o lado da bola. Na linha da área estão olhando para... Então, eu ia citar exatamente isso, para saber se o encaixe está feito. Quem está atrás está vindo. Exatamente, é isso. Porque você precisa pressionar sustentado por quem está atrás. Exato. Os 2, na sincronia. Junto com o Danielzinho. Eles percebem que está encaixado e olha como o John Kennedy acelera, já fechando a volta no goleiro. O John Kennedy não faz uma corrida reta, né, no Dória. Ele faz uma corrida que tenta tornar menos fácil esse passe. Sobra, então, como passe mais provável, o Lucas Ramon. Aí atrapalha um fato, o São Paulo está desfalcado, e eu não sei se o Ramon vai concordar. O quanto você acha que atrapalha o fato dele ser canhoto? Para ele dar esse passe sendo canhoto, ele precisa girar o corpo todo. Se ele é destro, o gesto técnico dele para girar, dominar, já orientando para o passe para o lado direito é muito mais fácil. Né? É isso, concordo plenamente. Ele vai acabar tentando o passe por dentro. E tem um outro detalhe, né, gente? Ele, além de tudo, ele tenta enganar o passe. Vou voltar ao lance. Foi aquele passe sem olhar, né? Tentou meter um Ronaldinho Gaúcho ali. Olha para um lado e passa para o outro. Ele está olhando para um lado e passando para o outro. Isso para zagueiro nessa última linha. E o posicionamento corporal dele, né, Mansu Barreto, por ser canhoto, e aí é uma coisa que é já automatizado. Ele já domina com a perna de dentro. Se ele abre, o que o Mansu falou, um pouco o compasso e domina com a direita, o John Kennedy poderia pressionar aqui, ele iria ficar apertado, dava um tapa para o lado, corredor na bola. Ele acaba se complicando pelo domínio e a postura corporal dele. Essa é uma das dois detalhes, o Dória, quando vai parar lá dentro do gol, ele já percebeu que né, a responsabilidade é dele. Vai cair frustrado e dar um tapa no gramado depois, assim, de... E ficou nervoso o Lúcio, não? Tendo a bola na área, resolvendo, dando o passe para o lado. Tem de pensamento, de velocidade. Agora, é por isso que a maioria dos treinadores hoje quer ter um zagueiro com a perna natural em cada lado da defesa. Porque cada vez mais time pressiona. E aí você precisa... A facilidade para a saída da pressão, às vezes, é melhor com você com perna natural. Bom, vamos então ouvir os 2 treinadores. Como hablé en su momento, tenemos buenos jugadores, un buen plantel.
eso es gracias al presidente, a Mario, a Paulo, que han armado un buen plantel. Y al tener un buen plantel tenemos alternativas. En este caso vos estás nombrando los laterales y el equipo tiene muy buenos laterales. Entonces estamos contentos de poder administrar buenos jugadores, que es lo más difícil en el fútbol, ¿no? O sea... Minha pergunta é sobre o Canóbio, que voltou a marcar depois de 2 meses. É um jogador que mesmo no momento de seca seguiu sendo titular no seu time e volta a marcar no momento importante, já que o Fluminense joga terça-feira precisando de muitos gols. Queria que você comentasse sobre a titularidade dele e sobre a importância desse gol para ele. Siempre para un atacante, por más que sea un puntero derecho, en este caso él viene jugando casi como un extremo, un puntero derecho, es muy importante. Hizo la jugada del primer gol también, en donde terminó en una posición invertida con John Kennedy. Entonces, evidentemente, los 4 de arriba están rotando, están trocando posiciones y eso genera sorpresa. Y bueno, nada, yo más allá del gol, que siempre es importante en un atacante, con Juki. Isso. Bueno, tranquilo. Lo haces enojar en la primera pregunta. Acaba de falar que no preguntemos. ¿Pode? Está bien, lleva 2 o 3 entrenamientos con el grupo y poco a poco la adaptación seguramente será positiva. Es un jugador made in Brasil, entonces seguramente la adaptación será mucho más rápido que otros jugadores. O nosso colega, infelizmente eu não posso dar o crédito, né? Mas ele cumpriu o que eu considero uma obrigação de jornalista. Quando alguém te pede para não fazer uma pergunta sobre um assunto, é essa a pergunta que você tem que fazer. Porque você pode não querer responder. Pedir para não perguntar... Mas como é que não fala do Hulk? É inevitável não falar do Hulk, né, gente? Foi a apresentação Além antes do de jogo. Exatamente. Além disso, esse era também o jogo da apresentação do Hulk. Porque a torcida do Fluminense tá louca para saber aonde o Hulk pode se encaixar. Claro. E é a primeira pergunta que eu faria para o Zubeldia. E o Hulk? Vai jogar onde? É óbvio que tem que ser feito. Não tem Até porque é um jogador que pode fazer mais de uma função. Tá todo mundo pensando no Hulk como centroavante, né, como o 9 do Fluminense, mas ele não necessariamente precisa jogar. O Hulk só joga nessa posição. Assim, o natural ainda eu acho, ele ser o centroavante, né? Sim, é o mais provável. É que assim... Não é obrigatório, né? É que a gente vai precisar entender o rendimento dele, em que nível ele vai chegar. É um cara super profissional, que certamente está fazendo o máximo para chegar muito bem. Mas tem, evidentemente, o momento da carreira dele. É que o John Kennedy é um jogador que fez uma subida de rendimento grande. O John Kennedy vem... Bem-vindo ao futebol carioca, que aparece na hora. Capital mundial do sósia. Aparece na hora, né? Impressionante, né? Mas, enfim, o John Kennedy está numa subida de produção clara, né? Sim, tecnicamente, participação no jogo, tudo. Temos os números aí, inclusive, para mostrar. Ah, ótimo. Você imagina, tá aí. Nos últimos 9 jogos foi titular em 5, reserva em 4 e marcou 5 gols. E deu uma assistência, 6 participações em gol em 9 jogos, sendo que não jogou 90 minutos, né? Em parte desses jogos. Saiu do banco em 4 deles. A única maneira que eu imagino o Hulk como uma dupla do John Kennedy, mantendo o Lúcio, que hoje é um jogador fundamental no Fluminense, eu tenho dificuldade de ver outra maneira que não fosse um losango, né? 3 jogadores dando mais sustentação, o Lúcio e o Hulk e John Kennedy, né? O Hulk com o John Kennedy, Martinelli, Hércules e Nonato, por exemplo. Mas aí você perde uma coisa que foi muito marca do Fluminense nos últimos tempos, que são os pontas agressivos e trabalhando pelos lados. Muda toda a sua maneira de defender. É difícil. Então eu acho que ainda é o mais natural mesmo, que pelo menos que o Hulk seja o centroavante. Embora a temporada acaba daqui a 2 semanas e recomeça uma nova, porque 50 dias de paralisação férias pré-temporada e outra temporada começando. E aí vai ter tempo do Zubeldia trabalhar no campo as alternativas. E o Hulk falou, né? Também como jogador do Fluminense aí nessa apresentação. O que me fez estar aqui hoje foi da forma que foi conduzido. Sempre
tratando com o presidente, diretamente com o Mário também, tendo muita transparência, sempre respeitando o Clube Atlético Mineiro. Então, a gente sempre mantivemos uma relação muito transparente e muito leve. Houve sim uma possibilidade de acontecer em janeiro, não chegaram a um acordo os clubes, eu continuei trabalhando, eu sou muito profissional, eu honro quem me honra, então estava dando a vida pelo Galo, um clube onde eu fui muito feliz, conquistei títulos importantes, entrei para a história do clube e venho com a mesma vontade que cheguei no Galo em 21, muito se fala, a questão da idade, é claro que faz diferença, mas assim, eu me cobro bastante, eu me cuido bastante para poder exercer minha profissão que eu tanto amo, que é jogar futebol, da melhor maneira possível. Então, tenho certeza que vou fazer valer, como eu falei. Então, acho que foi isso, a transparência, a leveza, como foi conduzido, acho que foi o ponto principal para que eu viesse com tanta convicção. Eu não posso jogar no momento, temos muito tempo para isso. Então, isso é um fato, por um lado, muito bom, onde eu vou conseguir me entrosar cada vez mais com os meus companheiros, entender a melhor maneira que eu possa jogar e ajudar meu time taticamente dentro de campo. Bom, o Sérgio Lobo, que é da nossa equipe de produção, disse que o Hulk já fez gol e deu assistência em treino. Mas que nessa entrevista coletiva aí, que o Lobo acompanhou na íntegra, também não quis falar sobre posição. Botou na conta do professor. O Zubeldia falou na coletiva, que a gente acabou não dando, ele citou, ele pode jogar como dupla como Savarino, como John Kennedy, com Cano, ele falou com todo mundo, claramente, né? Mas eu acho que isso, acho que o dia a dia ali, né, o que vai acontecer durante a Copa do Mundo, vai falar muito pro Zubeldia. Eu também tô com o Mansur, eu acho que ele um pouco mais avançado, sem ser o 9 dentro da área, o Hulk nunca vai ser o 9, né? Vai fazer a função de atacante, mas com muita liberdade para circular, trocar de posição, enfim. Eu acho que ali ele se encaixa melhor. Mas acredito também que pode sim jogar com Castilho, com Kennedy, com Cano, com quem for como dupla. É isso aí, torcedor tricolor. O jogo contra o São Paulo é um jogo que teve várias camadas e aqui a gente pode destrinchar um pouquinho de cada uma delas. Né? Hulk sendo apresentado, né, e trazendo novos ares para o Fluminense que vinha de uma nhaca gigantesca em relação à pataquada da diretoria, jogadores não decidindo em jogos importantes. Talvez a vinda de Hulk seja importante para o elenco nesse sentido da gente tentar agora mudar esse patamar, trazer mais confiança para os jogadores e a diretoria fazer o que ela deve fazer, trazer jogadores qualificados para poder entrar nesse time e ser decisivo. Não adianta trazer um monte de bagre, pagando aí até muito dinheiro, né, para depois a gente ter problemas com o elenco. O Fluminense, em relação ao São Paulo, dominou o jogo, foi um jogo bem, assim, não vou dizer tranquilo, mas foi um jogo bem controlado pelo Fluminense. Enfim, o Fluminense mostra para o seu adversário o que ele veio fazer no Campeonato Brasileiro, um time bem qualificado em relação aos demais, talvez um pouco defasado ali em relação ao Flamengo e Palmeiras, mas é um time competitivo. Então, contra o São Paulo, desfalcado de um monte de gente, o Fluminense deveria ter ganho até demais, poderia ter ganhado de 3, de 4-0, mas acabou ficando ali no 2-1 com aquele vacilo do escanteio, né? Mas o Fluminense mandou bem. E aí, o Fluminense precisa agora voltar os seus olhares para a Libertadores, porque é um jogo muito importante para a temporada. Não podemos ser eliminados num grupo tão fácil como esse. Provavelmente, se o Fluminense não conseguir os resultados nos 2 próximos jogos, ele vai cair para a Sul-Americana. A chance de ser campeão na Sul-Americana aumenta mais, mas não é interessante a gente ir para a Sul-Americana. O interessante é a gente ser campeão da Libertadores, pois isso dá vaga ao Mundial de Clubes de 2029. E lembrando, o Mundial ele ainda pode ser disputado no Brasil, né? É interesse da FIFA trazer para a América do Sul, porque aqui o pessoal valoriza a competição, não teria estádios vazios, os estádios estariam cheios e seria excelente para a competição trazer uma adversidade maior para os times europeus. Então você, tricolor, que ficou aqui, acompanhou todas as informações do pessoal do Sport TV ali com Mansur e Ramon, excelentes comentaristas. Não deixe de acompanhar o nosso canal Somos Fluminense. Se você puder, se inscreve no nosso canal, dá aquele like, porque isso faz toda a diferença no nosso trabalho. É de graça e você não vai pagar nada.